Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h28, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, cidade maravilhosa, em destaque aqui para vocês. Vamos falar do seu clube de coração aqui na cidade maravilhosa, começando com informações do Flamengo. Mauro Santana me chama com as informações. Jogando ontem no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-0, 2 gols de Felipe Viseu e continua próximo da zona de classificação para a Libertadores, o popular G4. Jaime de Almeida, que esteve à beira do gramado com a suspensão de Zé Ricardo, que foi expulso na goleada imposta pelo Corinthians por 4-0 na rodada passada, enalteceu o poder de superação dos atletas, principalmente com as críticas recebidas pelo resultado adverso diante do Timão. Tem mostrado que é um plantel de qualidade, plantel interessado, plantel parceiro, e se dedicou ao máximo hoje. Eu acho que o resultado vem muito por isso aí, pelo plantel, pela vontade dos meninos. A gente tem respeito pelo clube, sabe? Então ficou todo mundo muito triste com o resultado, porque foi meio, não é dizer mentiroso, mas a gente não merecia perder de 4. Foi muito cobrado isso. Então, essa reação prova que o Flamengo está no caminho certo e que a gente pode e deve fazer um bom campeonato até o final do ano. O elenco do Flamengo que irá ficar ainda mais forte para a sequência da temporada. A diretoria rubro-negra deve confirmar nas próximas horas a contratação por empréstimo de Leandro Damião, atacante do Santos, pelo período de 1 ano. O jogador, inclusive, já é aguardado no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes de sua contratação. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. A gente segue trazendo muitas informações para vocês. Vamos falar um pouco sobre o futebol internacional aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar de Portugal, que ganhou da França. E quem comemorou foi José Mourinho, comemorou bastante a vitória 1-0 com gol de Éder. E o James Azevedo traz os detalhes. Após a conquista da Eurocopa 2016 pelo time de Portugal por 1-0 em cima da França neste domingo, o técnico José Mourinho comemorou bastante nas redes sociais o importante título. O treinador recém-contratado pelo Manchester United na Inglaterra tirou onda com a vitória de 1-0 ao dizer, abre aspas, se você quer visitar o país do campeão europeu, visite Portugal, fecha aspas. O comandante português passou por times como Benfica, Porto, Internazionale e Real Madrid na carreira, e posteriormente Mourinho foi demitido durante a segunda passagem pelo Chelsea em 2015 e agora foi contratado para atuar no futebol inglês durante a próxima temporada do cenário europeu de competições. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo falando sobre José Mourinho aqui na rádio do seu esporte. 6h31 no Rio. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu.
6 horas e 59 minutos, você está na rádio do seu esporte, na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos com destaque da equipe do Botafogo. Matheus Cortez me chama. No jogo de sábado, diante do Curitiba, o volante Ayrton saiu sentindo dores. Porém, o técnico Ricardo Gomes falou que isso não preocupa para a próxima partida diante do Flamengo. Com o volante em campo, a meta do goleiro Sidão ainda não foi vazada no Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos na temporada, o Botafogo perdeu somente um jogo com Ayrton em campo. Tá certo, esse é o Botafogo em destaque aqui em 91.1. E do Botafogo, seguimos para o Tricolor. O Fluminense destaca aqui na Rádio do Seu Esporte com Bruno Lousada. O técnico Levir Coupe reclamou mais uma vez da arbitragem na partida entre Fluminense e Vitória. Para ele, houve um pênalti claro não marcado de Canu em Samuel. O técnico também falou sobre o meia Dátolo, que era um dos nomes especulados no clube, mas ele descartou a contratação do jogador argentino por causa de problemas físicos. Tá certo. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas 25 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, trazendo muitas informações para você nesse break local aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração, destacar o Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. Quem chega com os destaques do Vasco da Gama é Nicolas Freitas. Mesmo jogando em casa, o Vasco da Gama teve um público muito baixo. Pouco mais de 4 mil pessoas presenciaram a vitória cruzmaltina sobre o Brasil de Pelotas por 2-0 e com essa vitória dando a liderança isolada da competição nacional. Isso porque o Atlético Goianiense, vice-líder e que tinha 28 pontos, apenas empatou fora de casa contra o Goiás por 2-2, chegando aos 29 pontos. O Vasco agora tem esses 2 pontos de gordura para sim poder respirar mais um pouco na competição e vai jogar a próxima partida apenas no sábado que vem. O Atlético Goianiense joga a sua próxima rodada já amanhã, na terça-feira. Tá certo, informações do Vasco aqui na rádio do seu esporte e do Vasco da Gama. Vamos ao Fluminense. Bruno Lousada. No empate em 0-0 contra o Vitória, o técnico Levir Coupe contou com a grande atuação do goleiro Diego Cavalieri e também com a volta de 2 jogadores que estavam machucados, Marco Júnior e Richarlison, os 2 atacantes. Marco Júnior já vinha de mais tempo fora e Richarlison também voltou à equipe depois de uma lesão que sofreu no clássico contra o Flamengo. Quem ainda desfalca o tricolor é o meia Gustavo Scarpa. Ele fica fora por até 3 semanas e o clube busca no mercado jogadores para a posição do meio de campo. Após o jogo, o técnico Levir Coupe praticamente descartou a contratação do meia Dátolo, o argentino do Atlético Mineiro, que era um dos nomes que interessava ao Fluminense, mas para o Levir Coupe, as condições físicas do atleta atrapalham a negociação, já que ele tem um histórico muito grande de lesões. Outros nomes que seguem na mira do Fluminense são de Oscar Romero, jogador do Racing e da seleção paraguaia, e também de Alexis Rojas. Ele é do Sportivo Luquenho e tem apenas 19 anos. A negociação está muito próxima de acontecer e o jogador pode chegar nas Laranjeiras aí nos próximos dias. Quem também pode chegar ao tricolor é um jogador já conhecido no clube, o atacante Wellington Silva. A equipe da Bradesco Esportes FM apurou que o jogador e o clube já estão em fase avançada de negociações. Wellington Silva, que foi revelado pelas categorias de base do clube, o jogador tem 23 anos e pode assinar com o Fluminense ainda esta semana. Bruno Lousada para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, sobre o Wellington Silva, não conseguiu se firmar no futebol europeu, né? Nem na equipe do Murcia, nem na equipe do Bolton, inclusive caiu com a equipe do Bolton da 2ª para a 3ª divisão.
Não sei se é um reforço para ser titular do Tricolor, a gente torce pelo garoto porque tem muito potencial, mas é um jogador que não sei se chega para ser titular. É mais um para disputar a posição com o Marcos Júnior, tem até características semelhantes nessa questão. 7h28 no Rio, vamos falar de futebol internacional, onde o Bayern de Munique está de olho em mais um meia. Destaque da Eslováquia e também da equipe do Napoli, Hansik, está na mira dos bávaros para reforçar a equipe para a próxima temporada. Vale lembrar que o Bayern já acertou a chegada de Renato Sanches, campeão do europeu com Portugal. Falando de europeu, bola rolando para o europeu sub-19. Primeira fase, a Alemanha está enfrentando a Itália, 27 minutos da primeira etapa, 0-0 no placar. 7h29. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h54 no Rio, eu sou o Juan Rodrigues, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Para você que não esteve ligado no grande evento desse final de semana, Portugal bateu a França 1-0, gol de Éder, e você pode curtir aqui na Bradesco Esportes FM mais esse grande evento na Rede Verde e Amarela. Você curtiu o Rogério Assis narrando o gol da vitória de Portugal. No segundo tempo da prorrogação, suado, gol de Éder. Griezmann vai, ela bate no joelho dele, William Carvalho tomou, dá pra Quaresma, dá pra Moutinho, pro Éder, ganhou do Koscielny, pé direito pro gol, é gol! É golo! É golo! É golo! É gol! É gol! Gol! Portugal! Portugal! Éder! Da entrada da grande área, dominou! Escapou de Koscielny! Canhão no chão! Um canhão para fazer o gol da vitória de Portugal sobre a equipe da França. Primeiro título de Portugal, né? Havia até a insinuação que Portugal seria a Grécia da final de 2004, né? Quando a Grécia ganhou de 1-0, Portugal ele era o azarão da vez e conseguiu resultado positivo. Vamos ao futebol carioca. Futebol carioca em destaque com Flamengo. Mauro Santana me chama com informações. A diretoria do Flamengo deve anunciar nas próximas horas a contratação do atacante Leandro Damião. O jogador, que pertence ao Santos e está vinculado até dezembro de 2018, deve acertar pelo período de 1 ano com o rubro-negro. Ele e seu procurador, Vinícius Prates, são aguardados na Cidade Maravilhosa para acertar os últimos detalhes de seu contrato e a realização de exames médicos e físicos. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos agora com informações do Tricolor. Bruno Lousada me chama. O Fluminense agora terá uma semana inteira de preparação para o jogo do próximo domingo contra o Cruzeiro. A partida já acontece na nova casa tricolor para o Campeonato Brasileiro, o estádio de Edson Passos, e o técnico Levir Coupe falou sobre a nova casa. É fora do Rio de Janeiro também, sabe? Mas é o que melhor nós conseguimos nesse momento. Então a gente precisa transformar o Edson Passos na nossa casa, realmente. Então vamos para lá, a torcida tem que estar junto novamente, tem que recuperar, estar um pouquinho mais próximo da gente. Levi, também não é assim, né? Edson Passos é fora do Rio de Janeiro, é muito mais perto, né, do que muitos locais
que o Fluminense viajou. Aí já acho que é meio demais. Edson Passos é um local que pode sim ser bom para o tricolor, pode ser uma casa, se acostumar, assim como o caso do Botafogo se acostumar com a Arena Botafogo, vai ser ruim para os adversários ganhar, porque são campos um pouco mais acanhados, mas a equipe do tricolor ganha um reforço com a chegada da nova casa, entre aspas, né? Agora com a inauguração do estádio para o Fluminense na disputa do Campeonato Brasileiro, né? Não é viagem, Levi, é muito próximo do Rio de Janeiro, né? Muita gente faz essa viagem todo dia, por sinal. Hora do Botafogo em destaque, Matheus Cortez chega com informações. No sábado, o Botafogo vai jogar contra o Flamengo na Arena Botafogo. Além de estrear sua nova casa, a torcida estava na expectativa de ver o recém-contratado Gustavo Canales em campo. Porém, o técnico Ricardo Gomes acha difícil poder contar com o jogador para o clássico. Segundo o treinador, o atleta ainda não treinou com o grupo e isso pode afetar o entrosamento durante a partida. Para fechar os 4 grandes do Rio de Janeiro, vamos até a Colina. O Vasco da Gama em destaque com Nicolas Freitas. Rodrigo, Nenê, Andrezinho e Madison. Esses jogadores receberam o 3º cartão amarelo na última partida contra o Brasil de Pelotas em São Januário e vão desfalcar o Vasco da Gama na 16ª rodada da competição nacional. O próximo jogo da equipe Cruz Maltina vai acontecer neste sábado às 6h30 da noite contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde. Jorge Henrique, a princípio que ficou fora da última partida por problemas médicos, volta à equipe de Jorginho. Tá certo, e o Vasco da Gama foi o destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, 7h59 no Rio de Janeiro. Seguimos agora para falar sobre esportes a motor, que é com ele, o James Azevedo. O americano Joseph Newgarden, da equipe Carpenter, deu a volta por cima e venceu o GP de Iowa da Fórmula Indy, que foi disputado em circuito oval curto neste domingo. O pódio ainda teve Will Power da Penske, em segundo, Scott Dixon, atual campeão, que guia pela Chip Ganassi, em terceiro lugar. A prova de 300 voltas teve poucos lances de emoção, mas teve ainda um grande desempenho do russo Mikhail Aleshin. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h22 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, sempre destacando seu time de coração aqui em 91.1 e muito mais, e comigo, Juan Rodrigues, trazendo informações aqui na programação. Bola rolando, o Sub-19 do Europeu, né? O Europeu que revela muitos jogadores para o futebol internacional. A Alemanha vai empatando com a Itália em 0-0 num jogo bastante amarrado. A Itália amarrando muito jogo aos 65 minutos de partida, torneio realizado na própria Alemanha. E vamos falar ainda de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Hino de Portugal para ouvirmos CR7 e o zagueiro José Fonte falando após a partida diante da França, ganha de 1-0 o gol de Éder, e CR7 fala que Portugal ficou na história. Muito feliz, era algo que já buscava há muito tempo, desde 2004, pedi sempre a Deus que me desse mais uma oportunidade, porque acho que os portugueses merecem, os nossos jogadores merecem. Hoje tive a infelicidade de as coisas me correrem mal porque lesionei-me nos primeiros minutos, mas sempre acreditei que estes jogadores tiveram valor e a capacidade e a estratégia do nosso treinador para poder ganhar a França, e conseguimos ganhar. Estou muito feliz, é dos momentos mais felizes da minha carreira. Sempre disse que gostava de ganhar algo por Portugal, para entrar na história, e consegui. Graças a Deus as coisas correram bem. A agradecer aos meus colegas,
ao nosso treinador, toda a estrutura que esteve presente no Europeu, todos os portugueses, todos os imigrantes que estiveram sempre connosco desde o princípio. É um momento único para mim, para todos os portugueses, e é um momento inolvidável. Tá aí, esse Cristiano Ronaldo que acabou não atuando durante muito tempo na final, devido a ter sido atingido de maneira bastante forte pelo volante Payet do West Ham e da seleção francesa. Agora, quem também tem uma história legal com a seleção, além do atacante Éder, que esteve no orfanato e sofreu muito preconceito até se tornar aí a grande figura e decidir o europeu, ele que é de Guiné-Bissau e é naturalizado, José Fonte também tem uma história interessante. Ele foi convocado para a seleção portuguesa lá depois dos 30 anos de idade, foi titular nessa disputa e, inclusive, ele fala sobre isso, né? Ele que subiu com o Southampton a divisão da terceira até a primeira, se tornou grande figura e agora também da seleção portuguesa. E, segundo ele, a história dele e da seleção portuguesa podia virar um filme. É incrível, é indescritível. Podia ser um filme. Primeiro título, ser um título europeu. Depois do meu percurso, mas isso agora não importa. O importante é o país desfrutar. O importante é o país estar feliz, estar contente. Conseguimos algo que vai ficar para sempre na história. E este título é, acima de tudo, para os portugueses, para a nossa nação, por tudo aquilo que nós temos passado e todas as dificuldades que os portugueses têm passado. Por isso, este é para eles, este é para todos nós, para nós desfrutarmos e um dia mais tarde, daqui a 100 anos, lembrarmos. Tá aí, esse José Fonte falando, lembrando que tivemos na comemoração o Alex Ferguson aparecendo no estádio, lá no Stade de France, inclusive cumprimentando Nani e Cristiano Ronaldo, que foram jogadores dele no Manchester United. 8h26 no Rio de Janeiro. Voltamos a falar do futebol carioca aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ao Botafogo. Matheus Cortez chega com destaque. Começou às 2h no sábado, dia 9, o processo de venda e check-in aos sócios Sou Botafogo para o clássico Botafogo e Flamengo. No próximo sábado, dia 16, às 4h. A partida será a estreia da Arena Botafogo e marca o reencontro do time com a torcida carioca. O processo acontece de forma exclusiva para os associados até a próxima terça-feira, dia 12. Após este período, os ingressos estarão disponíveis para venda ao público em geral, que se inicia na quarta-feira. Tá certo, Matheus Cortez com as informações do Botafogo. Vamos ao tricolor? Fluminense em destaque aqui na rádio do Seu Esporte com Bruno Lousada. Após empate contra o Vitória no Barradão, o técnico Lever Coupe reclama da arbitragem, mas diz que o time ainda tem muito o que evoluir. O treinador terá uma semana inteira para trabalhar até a partida contra o Cruzeiro e pode contar com reforços ainda esta semana. O tricolor negocia com Oscar Romero do Racing, Alexis Rojas do Esportivo Luquenho e com Wellington Silva, jogador revelado pelo clube que foi vendido ao Arsenal e está voltando para as Laranjeiras. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Continua sendo lista de apostas, né? Talvez ali só o argentino pode ser titular desse tricolor, se realmente vir, né? Que acaba acertando com um, de repente o outro não vem. Mas seguimos com informações agora do Flamengo. Mauro Santana, me chama. Após a vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro ontem em Brasília, a delegação rubro-negra, que já está de volta à cidade maravilhosa, pensa agora no clássico com o Botafogo no próximo fim de semana pela competição nacional. Zé Ricardo, que volta a ficar à beira do gramado, terá o retorno de Paulo Guerreiro, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o treinador ainda não terá à sua disposição Rodinei, Ederson e Alan Patrick, que permanecem entregues ao departamento médico. Alejandro Donati, recentemente contratado, corre contra o tempo para superar entraves burocráticos para que possa ser regularizado e assim estrear com a camisa rubro-negra. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Vasco da Gama em destaque agora na Rádio do Seu Esporte com Nicolas Freitas. No último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco da Gama não decepcionou em casa, jogando em São Januário, e desta vez venceu o Brasil de Pelotas por 2-0 com gols de Nenê e Luan. Nos 2 últimos jogos, o Vasco da Gama havia perdido para Paraná e Avaí, e a pressão sobre o time Cruz Maltino havia subido um pouco, principalmente em cima do técnico Jorginho, que foi expulso na última partida e não comandou a equipe neste jogo. Quem comandou foi o auxiliar técnico Zinho. Com um público de pouco mais de 4.000 pessoas, o Vasco da Gama venceu sem dar muito espetáculo, principalmente pelos desfalques que a equipe Cruz Maltina havia para essa partida. Jorge Henrique, de última hora, com uma amidalite aguda, foi vetado pelo departamento médico. Leandrão, o atacante, também já havia sido vetado pela comissão técnica. E quem fala agora na Bradesco Esportes FM, após o jogo, em entrevista coletiva, é o auxiliar técnicozinho, principalmente a respeito destes desfalques que o time Cruz Maltino teve que enfrentar para jogar mais uma partida do Campeonato Brasileiro. A gente tem a volta do Jorge Henrique, tem a volta do Leandrão, do Martim, que são peças importantes também. E é fundamental você ter um elenco, né? Você ter um grupo, porque vai acontecer cartão, contusão, alguns problemas, você tem que contar com todos os atletas. Hoje foi muito bom, a gente testou, né, essa formação com a ausência do Leandrão, com a ausência do Jorge Henrique, buscar aqui na casa, né, como a gente fala, o trabalho de base do Vasco é muito bom, e jogadores que entraram com personalidade, cumpriram aquilo que a gente pediu, até enquanto eles tiveram gás, né? Porque não é fácil, o cara vem sem um ritmo de jogo, e o jogo foi muito intenso, como eu falei, uma equipe muito boa, a equipe do Brasil de Pelotas, mas o Caio, o Henrique, todos os jogadores, o Thales, a entrega deles, desde que começou o jogo, foi algo assim muito satisfatório, que deixou a mim, o Jorginho, a nossa comissão técnica satisfeito, porque a gente pode contar com esses atletas. Né? Esse, portanto, Zinho, que deve comemorar a volta de Jorge Henrique e Leandrão. Em contrapartida, Rodrigo, Nenê, Andrezinho e Madison com certeza não vão atuar pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque receberam o 3º cartão amarelo. Próximo jogo do Vasco da Gama é no sábado que vem, contra o Luverdense, no estádio Paço das Emas, em Lucas do Rio Verde. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h54 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues, vamos destacar seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo Vasco da Gama. Quem chega com informações do Cruz Maltino é Nicolas Freitas. O técnico Jorginho não esteve à frente da equipe no último jogo contra o Brasil de Pelotas em São Januário, pois foi expulso na rodada anterior contra o Avaí. Quem ficou à frente da equipe Cruz Maltina foi o auxiliar técnico Zinho. E em entrevista coletiva após a partida, Zinho disse que os jogadores assimilaram bem o que havia sido discutido durante a semana. Isso porque o Vasco apresentou muitos desfalques, dentre eles Jorge Henrique, que por uma amidalite aguda não compareceu ao jogo no último sábado. Do Flamengo, da equipe do Vasco, na verdade, vamos até o Flamengo aqui na rádio do seu esporte.
Quem chega com o destaque é Mauro Santana. Um dos destaques da vitória de ontem por 2-0 sobre o Atlético Mineiro, além, é claro, de Felipe Viseu, que foi o autor dos 2 gols, foi o argentino Federico Mancoejo, que há muito tempo amargava o banco de reservas e, dadas as situações de Ederson e Alan Patrick entregues ao departamento médico, teve uma oportunidade de começar atuando. E foi dele, inclusive, o passe para o primeiro gol assinalado pelo atacante Felipe Viseu. Logo após a partida, Jaime de Almeida, que ocupou interinamente a função de técnico com a suspensão de Zé Ricardo, informou que o argentino atuou todo o primeiro tempo e parte do segundo febril e que isso só foi revelado no intervalo da partida. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, que superação do jogador, né? Mostrou que realmente tá querendo. Vamos ao Fluminense. Bruno Lousada chama com informações aqui na rádio do seu esporte. No empate em 0-0 contra o Vitória, o técnico Lever Coupe contou com a grande atuação do goleiro Diego Cavalieri e também com a volta de 2 jogadores que estavam machucados. Marco Júnior e Richarlison, os 2 atacantes. Marco Júnior já vinha de mais tempo fora e Richarlison também voltou à equipe depois de uma lesão que sofreu no clássico contra o Flamengo. Quem ainda desfalca o tricolor é o meia Gustavo Scarpa. Ele fica fora por até 3 semanas e o clube busca no mercado jogadores para a posição do meio de campo. Após o jogo, o técnico Lever Coupe praticamente descartou a contratação do meia Dátolo, o argentino do Atlético Mineiro, que era um dos nomes que interessava ao Fluminense, mas para o Lever Coupe, as condições físicas do atleta atrapalham a negociação, já que ele tem um histórico muito grande de lesões. Outros nomes que seguem na mira do Fluminense são de Oscar Romero, jogador do Racing e da seleção paraguaia, e também de Alexis Rojas. Ele é do Sportivo Luquenho e tem apenas 19 anos. A negociação está muito próxima de acontecer e o jogador pode chegar nas Laranjeiras aí nos próximos dias. Quem também pode chegar ao tricolor é um jogador já conhecido no clube, o atacante Wellington Silva. A equipe da Bradesco Esportes FM apurou que o jogador e o clube já estão em fase avançada de negociações. Wellington Silva, que foi revelado pelas categorias de base do clube, o jogador tem 23 anos e pode assinar com o Fluminense ainda esta semana. Bruno Lousada para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E do Fluminense, vamos ao Botafogo para fechar os clubes aqui na Bradesco Esportes FM. Matheus Cortez me chama. Botafogo empatou em 0-0 com a equipe do Coritiba pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ambos os times entraram com uma formação ofensiva e por conta disso as equipes tiveram oportunidades de vencer a partida, porém os atacantes não souberam aproveitar. O Glorioso teve uma chance clara aos 15 minutos do primeiro tempo com o jogador Camilo, mas o goleiro do Coxa defendeu. Destaque também para o goleiro Sidão, que no final da primeira etapa conseguiu fazer uma belíssima defesa no chute do atacante Kleber. E após o jogo, o técnico Ricardo Gomes falou sobre o desempenho da equipe na partida. Eu acho que o resultado não foi bom nem para Curitiba, nem para Botafogo. Nessa situação, a melhor coisa você tem que pontuar a pontuação máxima. Pelo nosso segundo tempo, já me deixou bem animado. No primeiro tempo sofremos bastante, no segundo tempo tivemos até a oportunidade de sair daqui com 3 pontos. Com um ponto conquistado fora de casa, o time comandado pelo técnico Ricardo Gomes permaneceu fora da zona de rebaixamento com 16 pontos. Além disso, o Glorioso não vai voltar para a zona da degola nesta rodada. No próximo sábado, o Alvinegro vai fazer o clássico contra o Flamengo e o jogo já foi confirmado para a nova casa do Botafogo na temporada. Trata-se da Arena Botafogo. Neste jogo, o Ricardo Gomes vai poder contar com o retorno de Bruno Silva e também vai poder contar com a estreia do recém-contratado Gustavo Canales. Tá certo, Matheus Cortez com o Botafogo aqui na rádio do seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é.
Agora é Brad de abraço, é Brad Brasil. É de 1, é de 10, é de 100, é de 1000. É hora de celebrar e vibrar com o Rio. É Brad Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Cidade do Esporte. Imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 14h. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h27 no Rio, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos destacar o seu time de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pelo tricolor, o Fluminense, em destaque. Bruno Lousada. Após empate contra o Vitória no Barradão, técnico Levir Coupe reclama da arbitragem, mas diz que o time ainda tem muito o que evoluir. O treinador terá uma semana inteira para trabalhar até a partida contra o Cruzeiro e pode contar com reforços ainda esta semana. O tricolor negocia com Oscar Romero, do Racing, Alexis Rojas, do Esportivo Luquenho, e com Wellington Silva, jogador revelado pelo clube, que foi vendido ao Arsenal e está voltando para as Laranjeiras. Bruno Lousada para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É hora do Flamengo em destaque aqui na rádio do seu esporte, com Mauro Santana trazendo as informações. Jogando ontem no estádio Mané Garrincha em Brasília pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-0, 2 gols de Felipe Viseu, e continua próximo ao G4 na tabela de classificação. Agora, a equipe vai se preparar para o clássico diante do Botafogo, que está confirmado para a Arena Botafogo, montada no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, a partida que acontece no próximo dia 16, pela 15ª rodada da competição nacional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora do Vasco da Gama, em destaque com Nicolas Freitas. E no último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco da Gama jogou em casa e desta vez não decepcionou. Após 2 derrotas consecutivas, o time da Colina Histórica venceu o Brasil de Pelotas por 2-0, com gols de Nenê e Luan. O Vasco da Gama seguiu isolado na competição com 31 pontos. Isso porque o vice-líder, Atlético Goianiense, não venceu a sua partida contra o Goiás, apenas empatou em 2-2 e conseguiu apenas 1 ponto, chegando a 29 pontos na classificação final. O próximo jogo da equipe Cruz Maltina vai acontecer no sábado, às 6h30 da noite, contra o Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Tá certo, esse é o Nicolas Freitas fechando o nosso giro de clubes aqui na Bradesco Esportes FM. E o Botafogo chega com Matheus Cortez. Começou às 2h no sábado, dia 9, o processo de venda e check-in aos sócios Sou Botafogo para o clássico Botafogo e Flamengo, no próximo sábado, dia 16, às 4h. A partida será a estreia da Arena Botafogo e marca o reencontro do time com a torcida carioca. O processo acontece de forma exclusiva para os associados até a próxima terça-feira, dia 12. Após este período, os ingressos estarão disponíveis para venda ao público em geral, que se inicia na quarta-feira. Tá certo, esse é o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte. Valeu, galera. Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.